Você pode estar machucando seus rins sem nem perceber. Todos os dias, hábitos comuns e aparentemente inofensivos estão sobrecarregando esses órgãos essenciais, abrindo caminho para problemas sérios. E o pior, muitas dessas atitudes são incentivadas como saudáveis. Beber pouca água, segurar a urina, exagerar no café ou até confiar demais em certos medicamentos podem estar silenciosamente destruindo sua saúde renal. Se você sente cansaço frequente, inchaço ou dores nas costas, isso pode ser um sinal de alerta que seu corpo está enviando. Mas será que é possível reverter esses danos antes que seja tarde? O que realmente acontece nos rins quando você comete esses erros? E quais são os hábitos mais perigosos que ninguém te conta? Fique comigo até o final, porque hoje vou revelar as principais armadilhas que podem estar prejudicando seus rins e como evitá-las para garantir uma vida mais saudável. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder nenhuma atualização. E nos diga nos comentários de que lugar do mundo você nos assiste. Adoraríamos saber. 10 hábitos perigosos que podem comprometer a saúde renal. Hábito número 1. Pular a hidratação. A água é o combustível que mantém os rins funcionando em plena capacidade. Quando alguém passa longos períodos sem beber água suficiente, os rins são forçados a trabalhar dobrado para filtrar as impurezas do sangue. O resultado? Um acúmulo perigoso de toxinas no organismo, abrindo espaço para pedras nos rins, infecções urinárias e até mesmo insuficiência renal. Já reparou naquela sensação de urina muito escura ou com cheiro forte? Pode ser um sinal de que o corpo está pedindo socorro. A recomendação geral é consumir pelo menos 2 litros de água por dia, mas isso pode variar conforme o peso, o clima e a atividade física. A ingestão de água não só ajuda na filtragem das toxinas, mas também favorece a circulação e a regulação da temperatura corporal. Quando o corpo está bem hidratado, ele pode se desintoxicar mais eficientemente, o que diminui o risco de inflamações e doenças. Uma dica prática para manter-se hidratado é carregar sempre uma garrafa de água e definir lembretes no celular para tomar pequenos goles ao longo do dia. Outra sugestão é incluir alimentos ricos em água, como melancia, pepino e laranja, para complementar a hidratação. Além disso, a água ajuda a manter o equilíbrio dos eletrólitos no corpo, o que é crucial para o bom funcionamento dos rins e outros órgãos vitais. O importante é não deixar os rins desamparados, criando hábitos que favoreçam a saúde renal e o bem-estar geral. Hábito número 2. Uso excessivo de analgésicos. Muita gente tem o hábito de recorrer aos analgésicos diante de qualquer dorzinha incômoda, sem pensar 2 vezes. Mas poucos sabem que o uso frequente e descontrolado de certos medicamentos, como os anti-inflamatórios não esteroides, pode causar danos graves aos rins. Esses remédios reduzem o fluxo sanguíneo renal e, a longo prazo, podem levar à insuficiência renal. Já imaginou desenvolver um problema sério nos rins por causa de uma simples dor de cabeça? O ideal é buscar alternativas mais seguras para o alívio da dor, como compressas quentes, exercícios de alongamento e até mesmo infusões naturais com gengibre e cúrcuma, que possuem propriedades anti-inflamatórias poderosas. Além disso, a prática de técnicas de respiração e meditação pode ajudar a reduzir a percepção da dor de forma natural. Outras opções incluem terapias físicas e o uso de óleos essenciais, como lavanda e hortelã-pimenta, que têm efeitos calmantes. Se o uso de analgésicos for inevitável, é essencial respeitar as doses recomendadas e consultar um profissional de saúde antes de torná-los parte da rotina. Dependendo do histórico de saúde, pode ser necessário considerar opções menos agressivas aos rins, como analgésicos mais leves ou terapias alternativas. Em casos de dor crônica, é fundamental buscar soluções que envolvam mudanças de estilo de vida, como a prática regular de exercícios e uma dieta anti-inflamatória, para evitar o uso excessivo de medicamentos. Hábito número 3. Consumo excessivo de sal. O sal é um dos maiores vilões silenciosos da saúde renal. Em excesso, ele faz com que os rins trabalhem mais para filtrar o excesso de sódio, aumentando a retenção de líquidos e elevando a pressão arterial. Esse esforço contínuo pode levar a danos progressivos e, em casos mais graves, a insuficiência renal. O problema é que o sal não está apenas no saleiro.
Ele se esconde em alimentos industrializados, embutidos, fast food e até mesmo em molhos prontos. Além disso, o consumo excessivo de sal pode agravar outras condições de saúde, como hipertensão e doenças cardiovasculares. A boa notícia é que reduzir o consumo de sal não significa abrir mão do sabor. Temperos naturais como alho, cebola, cúrcuma, ervas frescas e limão são ótimas alternativas para dar mais vida às refeições sem comprometer a saúde dos rins. A recomendação diária de sal é de no máximo 5 gramas, mas a maioria das pessoas consome o dobro disso sem perceber. Substituir o sal por especiarias e ervas não só melhora a saúde renal, mas também promove uma alimentação mais equilibrada e saborosa. Pequenas mudanças na alimentação podem fazer uma grande diferença para os rins e para o corpo como um todo. Hábito número 4. Segurar a urina por muito tempo. A rotina corrida faz com que muita gente ignore a necessidade de ir ao banheiro, segurando a urina por horas a fio. O que parece uma atitude inofensiva, na verdade, pode trazer sérias consequências para os rins e para todo o trato urinário. Quando a bexiga fica constantemente sobrecarregada, as bactérias presentes na urina têm mais tempo para se multiplicar, aumentando o risco de infecções do trato urinário. Além disso, o acúmulo prolongado de urina favorece a formação de cálculos renais, que podem causar dores intensas e complicações sérias. Ignorar a necessidade de urinar também pode enfraquecer os músculos da bexiga, dificultando o controle da urina com o passar do tempo. O corpo dá sinais quando precisa eliminar toxinas, e ignorar esse chamado pode sair caro. O ideal é atender a essas necessidades sempre que surgir a vontade de urinar, evitando riscos desnecessários para a saúde renal. Para quem tem uma rotina muito apertada, estabelecer horários para ir ao banheiro pode ajudar a evitar a retenção de urina, prevenindo complicações a longo prazo. Hábito número 5. Consumo excessivo de açúcar. O açúcar é um dos maiores inimigos ocultos da saúde, e os rins também sofrem com seu excesso. O alto consumo de açúcar está diretamente ligado à resistência à insulina e ao desenvolvimento do diabetes tipo 2, uma das principais causas de insuficiência renal. O problema é que, além dos doces óbvios, o açúcar está presente em diversos alimentos ultraprocessados, bebidas açucaradas e até em pães e molhos industrializados. O açúcar em excesso também pode aumentar os níveis de triglicerídeos, o que eleva o risco de doenças cardiovasculares, que por sua vez afetam a função renal. Reduzir o consumo de açúcar não significa abrir mão do prazer de comer bem. Substituições inteligentes, como trocar refrigerantes por sucos naturais sem açúcar, escolher frutas frescas, em vez de sobremesas industrializadas, e optar por adoçantes naturais como stevia e eritritol, ajudam a proteger os rins e manter a glicemia sob controle. Além disso, incluir alimentos com baixo índice glicêmico, como vegetais, legumes e grãos integrais, pode estabilizar os níveis de açúcar no sangue, o que também favorece a saúde renal. Pequenas mudanças na dieta podem prevenir grandes problemas no futuro. A conscientização sobre os açúcares escondidos nos alimentos processados é fundamental, já que muitas vezes consumimos mais açúcar do que imaginamos. Ler rótulos e optar por versões sem adição de açúcar pode fazer toda a diferença. Hábito número 6. Consumo exagerado de cafeína. Para muitos, o dia só começa depois de uma boa xícara de café, mas o excesso de cafeína pode ser um problema sério para os rins. A cafeína tem efeito diurético, aumentando a eliminação de líquidos e podendo levar à desidratação. Além disso, seu consumo exagerado pode elevar a pressão arterial, sobrecarregando os rins a longo prazo. Esse efeito diurético também pode prejudicar a absorção de minerais essenciais, como cálcio e potássio, o que pode afetar a função renal. Isso não significa que o café precisa ser eliminado da rotina, mas é essencial encontrar um equilíbrio. O ideal é limitar a ingestão diária a cerca de 300 mg de cafeína, o equivalente a 3 xícaras de café. Também vale a pena alternar o café com chás menos estimulantes, como chá de camomila ou hortelã, que podem trazer benefícios sem prejudicar os rins. Além disso, hidratar-se adequadamente ao longo do dia ajuda a minimizar os efeitos negativos da cafeína. Beber café de forma consciente garante energia sem comprometer a saúde. Para quem sofre de insônia ou ansiedade, é importante evitar a cafeína no final do dia, pois ela pode prejudicar o sono, fator fundamental para a saúde renal.
Fazer uma pausa no consumo de cafeína pode ser benéfico para reequilibrar o organismo. Hábito número 7. Privação de sono. Dormir bem é essencial para a regeneração dos rins, mas a privação de sono tem se tornado um problema cada vez mais comum. Durante o descanso, o organismo regula a pressão arterial e realiza processos de reparação celular, fundamentais para a saúde renal. Quem dorme pouco ou tem um sono de má qualidade pode sofrer com o aumento da pressão arterial e a inflamação crônica, fatores que contribuem para danos progressivos nos rins. A privação de sono também pode afetar o sistema imunológico, tornando o corpo mais suscetível a infecções e doenças, incluindo aquelas que afetam diretamente os rins. Criar uma rotina noturna saudável, evitando telas antes de dormir, mantendo um ambiente escuro e confortável e estabelecendo um horário fixo para deitar pode melhorar a qualidade do sono. Além disso, praticar técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, pode ajudar a preparar o corpo para um sono mais reparador. O descanso adequado não apenas protege os rins, mas também melhora a energia, a concentração e o bem-estar geral. Para muitas pessoas, um simples ajuste na rotina antes de dormir já pode resultar em grandes melhorias na qualidade do sono. Evitar cafeína à noite, manter uma temperatura ambiente agradável e investir em um colchão de boa qualidade são passos importantes para uma noite de sono tranquila e restauradora. Hábito número 8. Dieta excessiva em proteínas. Dietas ricas em proteínas podem ser benéficas para ganho muscular, mas o excesso desse nutriente pode sobrecarregar os rins. Quando há uma ingestão exagerada de proteínas, o organismo precisa processar grandes quantidades de fósforo e ureia, substâncias que exigem um esforço maior dos rins para serem eliminadas. Esse esforço contínuo pode acelerar a perda da função renal, especialmente em pessoas que já possuem predisposição a problemas renais. Além disso, o excesso de proteínas pode gerar subprodutos nitrogenados, como a amônia, que sobrecarregam ainda mais os rins. O segredo está no equilíbrio. Consumir proteínas de fontes variadas, alternando entre carnes magras, peixes, ovos e proteínas vegetais como feijão, lentilha e quinoa, ajuda a evitar sobrecarga renal. Uma alimentação diversificada traz benefícios sem prejudicar o organismo. Para pessoas com problemas renais ou com histórico familiar de doenças renais, é importante monitorar a quantidade de proteína consumida, pois a ingestão excessiva pode acelerar o desgaste dos rins. Reduzir a proteína animal e aumentar o consumo de leguminosas e vegetais ricos em proteínas pode ser uma estratégia benéfica. Consultar um nutricionista para ajustar a ingestão de proteínas conforme as necessidades individuais é uma boa prática para proteger os rins. Hábito número 9. Fumar. O cigarro não afeta apenas os pulmões, ele também compromete seriamente os rins. O tabagismo reduz o fluxo sanguíneo renal, dificultando a eliminação de toxinas e favorecendo o desenvolvimento de doenças renais crônicas. Além disso, fumantes têm um risco maior de desenvolver hipertensão e diabetes, dois fatores que aceleram a deterioração dos rins. A relação entre o fumo e o câncer de rim também é preocupante, tornando o cigarro um dos principais inimigos da saúde renal. O tabagismo também está associado a um aumento na produção de substâncias inflamatórias no corpo, o que agrava ainda mais as condições renais. A fumaça do cigarro contém milhares de substâncias químicas que circulam no sangue, afetando a função dos vasos sanguíneos e impedindo o transporte eficiente de nutrientes e oxigênio para os rins. Parar de fumar não é fácil, mas buscar apoio médico, utilizar terapias de reposição de nicotina e adotar hábitos saudáveis pode fazer toda a diferença. O primeiro passo para melhorar a saúde renal é eliminar esse fator de risco, e os benefícios começam a ser sentidos em pouco tempo. Além disso, parar de fumar melhora a circulação sanguínea, reduz a inflamação e contribui para a restauração da função renal. Os rins começam a funcionar de forma mais eficiente, e o risco de complicações como insuficiência renal diminui. Ter uma rede de apoio, seja com amigos, familiares ou profissionais de saúde, pode ser fundamental para o sucesso do processo. Os benefícios são sentidos rapidamente, e os rins agradecem essa mudança, além de outros órgãos, como o coração e os pulmões, que também se beneficiam da cessação do tabagismo. Hábito número 10. Hipertensão arterial constante. A pressão alta é um dos maiores inimigos dos rins.
pois afeta diretamente a circulação sanguínea e prejudica o funcionamento desses órgãos. Quando a pressão arterial se mantém elevada por longos períodos, os vasos sanguíneos renais são danificados, comprometendo a filtragem do sangue e aumentando o risco de insuficiência renal. O problema é que a hipertensão muitas vezes é silenciosa, e quando os sintomas aparecem, os danos já podem estar avançados. Além disso, a pressão alta pode danificar os glomerulos, que são as unidades de filtragem nos rins, prejudicando ainda mais a função renal. Essa condição também está associada a um aumento da proteína na urina, o que é um sinal claro de que os rins estão começando a falhar. A melhor estratégia é prevenir, manter uma alimentação equilibrada, reduzir o consumo de sal, praticar atividades físicas regularmente e evitar o estresse são atitudes essenciais para proteger os rins e a saúde como um todo. Evitar o consumo excessivo de álcool e controlar o peso também são hábitos importantes para manter a pressão arterial dentro de níveis saudáveis. Além disso, monitorar a pressão arterial regularmente e seguir as orientações médicas para o tratamento da hipertensão podem prevenir complicações graves, como o risco de insuficiência renal. Medicamentos para controlar a pressão, como os inibidores da ECA e os diuréticos, podem ser eficazes, mas é sempre fundamental a orientação de um profissional de saúde. O controle eficaz da hipertensão pode retardar o aparecimento de problemas renais e melhorar a qualidade de vida. Cuidar dos rins não exige grandes sacrifícios, mas sim pequenas mudanças diárias que fazem uma enorme diferença a longo prazo. Beber mais água, reduzir o sal, evitar o excesso de açúcar, controlar o consumo de cafeína e abandonar hábitos prejudiciais como o tabagismo são passos fundamentais para garantir que os rins continuem funcionando bem por muitos anos. O corpo sempre dá sinais quando algo não está certo, e ignorá-los pode custar caro. Será que você já cometeu algum desses erros sem perceber? Está na hora de mudar sua rotina e dar mais atenção à sua saúde renal. Se você tiver algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal. Estou deixando 2 vídeos na tela que tenho certeza que você vai gostar. Te espero lá!